Hola, ¿qué tal? Hoy nosotros iremos hablar un ratito sobre la poliomielite. Mi grupo es compuesto por yo, Amância Rafaela, por Elaine Carolino, Josefa Lúcia y Leandro Rogério. La poliomielite es una enfermedad infecto-contagiosa aguda que provoca parálises flácidas permanentes causadas por una lesión en las neuronas motoras del hasta anterior de la médula espinal y bulbo raquídeo. Sin embargo, existem 3 tipos de infecções de poliomielite. La subclínica, que não afeta o sistema nervioso central. Os pacientes também não apresentam nenhum sintoma de ella. La no paralítica, esta afecta o sistema nervioso, pero los pacientes apresentam sintomas leves e não genera nenhuma parálise doida. E la parálise permanente, que é o tipo menos frequente, pero mais grave. Os pacientes apresentam parálise total ou parcial, e ela se subdivide em 3 tipos, que são la bulbar, la que afeta o tronco encefálico, la espinal, que afeta a médula espinal, e la bulboespinal, que afeta a medula espinal e tronco encefálico. Esta síndrome de la poliomielite é uma complicação que produz uma vez que a pessoa se recupera do vírus de poliomielite. Os sintomas de esse síndrome podem manifestar-se hasta 35 anos depois de haver contraído a infecção por la poliomielite. El patógeno. Los poliovírus que causam la poliomielite são vírus ARN, pertencentes ao subgrupo enterovírus de la família Picornabiridae. Existem 3 tipos de poliovírus: VP1, VP2 e VP3. O VP1 ha sido historicamente o principal causante de la polio no mundo e sigue transmitindo em áreas endêmicas. O VP2 se ha interrompido a circulação desde 1999 e se ha considerado eradicado pela OMS em setembro de 2015. Desde 2012, em que se declarou o último caso por VP3, aún não ha sido declarado erradicado todos os casos por vírus selvagem, los produzem el VP1. Mi nombre es Elaine. Como nuestra colega habló, la poliomielitis é causada por el vírus que tiene como reservorio el hombre, sobre todo los niños, que são os mais acometidos por la enfermidade. O modo de transmissão ocorre de persona a persona, ocorre por via fecal-oral, através da ingestão de alimentos ou água contaminadas, e também pode ocorrer através do sistema respiratório, quando a persona entra em contato com secreções faríngeas contaminadas. O período de incubação ocorre de 7 a 14 dias, pero pode ocorrer um câmbio, né? Oscilar esses dias num período de 3 hasta 35 dias. O período de transmissibilidade não está bem definido. O vírus pode transmitir-se durante todo o período que se excreta em secreções faríngeas ou através de las heces. Quanto à suscetibilidade, o vírus penetra o organismo do homem por via oral. Chega até o intestino. Estando dentro do intestino do homem, ocorre a disseminação do vírus, acometendo então a corrente sanguínea, vasos linfáticos, atingindo os gânglios. Pode afetar de forma mais grave quando o vírus entra
em contato com o sistema nervoso central, destruindo as neuronas da medula espinal, fazendo com que ocorra então a parálise flácida aguda, que causa então a enfermidade em la forma paralítica. Os sintomas de la poliomielitis podem ser febre, fatiga, náuseas, vômito, rigidez do coelho e dolor em membros, principalmente em los membros inferiores. Não existe um tratamento específico para a poliomielitis, pero la vacunación es la forma más eficaz de prevenir e proteger contra a enfermidade. Entre os anos de 1953 e 54, o pesquisador Salk desenvolveu e administrou de forma experimental a primeira vacuna. Pero desde assim então, as vacunas continuam sendo a medida mais eficaz contra a enfermidade e permanece hasta hoje. As vacunas são desenvolvidas a partir do vírus inativado, que podem ser administradas por via intramuscular e por la via oral. Em Paraguai, deixou de se registrar casos de la poliomielitis desde 1985. Acá em Brasil, o último registro foi em 1989, pero só foi erradicado totalmente com certificação em 1994. O esquema de vacinação em Paraguai, desde o ano de 2020, teve algumas modificações, pero continua com as vacunas. A primeira dose ocorre com 2 meses de vida, sendo por via intramuscular. A segunda dose a los 4 meses de vida, também por la via intramuscular. E a los 6 meses de vida, que pode ser por via oral. Pero em Brasil, a terceira dose pode ser também por via intramuscular. Se tem um reforço a los 18 meses e também a los 4 anos de vida. Acá em Brasil, se tem a campanha de imunização contra a polio, e sempre que hacen a campanha, todos os ninhos menores de 5 anos são vacunados com a vacina por via oral. Olá, buenos dias. Meu nome é Leandro. Eu vou falar sobre o caso clínico da polio, onde a característica do paciente é um niño de 9 anos de Araguá, ingressado em hospital com antecedente de 15 dias de febre, hipotonia generalizada, que é uma diminuição do tônus muscular, da força, levando a uma flacidez do tônus muscular. Bueno, também está lúcido, eutrófico, que é bem nutrido, bem alimentado, agudamente enfermo. A avaliação neurológica mostrou paralisia flácida, severa de membro inferior com ausência de reflexos tendinosos profundos. Essa sensibilidade conservada não tem tétil ganglionar com hipoplasia, tem uma cicatriz de BCG, que onde o paciente foi vacunado, certo? Agora eu vou falar sobre os dados laboratoriais, onde através dos exames complementares foi solicitado um hemograma, onde apresentou uma leucocitose de 24.400, com uma hemoglobina de 9,2 gramas por decilitro, e onde as provas de CPK, LDH e aldolasa estavam dentro dos limites da normalidade. Outros estudos que podem auxiliar também é o imunológico, onde pode diagnosticar uma enfermidade genética que é a gama-globulinemia ligada ao sexo, ou ao cromosoma X. Esta imunodeficiência
elas também é hereditária secundária. Há uma mutação de um gene do cromossoma X sexual, onde resulta em ausência de formação dos linfócitos, que são células de defesa do nosso corpo. E também a diminuição da formação dos anticorpos. Com isso, nós outros, o paciente queda mais susceptível a infecções virais, parasitárias, bacterianas, devido à não produção dos anticorpos. Bueno, o diagnóstico foi de poliomielites por vacunação, onde ocorre quando em paciente com gama globulinemia intravenosa mensual e infecções importantes depois do tratamento. A poliomielite associada a vacunas ocorre quando se consegue causar a poliomielite, podendo ocorrer de 4 a 60 dias pós a vacinação. Bom, os sintomas são febre, dificuldade de movimentação, dolor, debilidade dos músculos, dificuldade na respiração, e o sintoma pode melhorar pelos músculos, depois de algum tempo, começam a atrofiar, quedar mais flácidos. Assim foi o diagnóstico do paciente de poliomielite por vacunação, devido também à enfermidade genética associada à vacunação. Bueno, agora eu vou falar do tratamento. O tratamento para a poliomielite, em geral, é por vacunação, através de informação para a população estar vacunando. Também ocorre através de medidas terapêuticas de apoio com equipe multidisciplinar, como fisioterapeuta, fonoaudiólogo, equipe de enfermagem, médico, todos tendo como melhorar a qualidade de vida do paciente. Bueno, outro também é tratamento medicamentoso, como analgésico, medicamento ansiolítico, devido à patologia que pode causar dolor em os membros, em os músculos e também gerar uma ansiedade. Certo? Agora, meu companheiro vai falar sobre a conclusão. Graças, hasta luego. Eu me chamo Josefa Lúcia Oliveira Silva. Eu vou concluir a nossa pesquisa da poliomielite. A poliomielite é uma enfermidade altamente contagiosa e infecciosa aguda, ocasionada por o grupo de enterovírus, poliovírus, afetando o sistema nervoso central e destrui as células nervosas encarregadas do controle dos músculos. Llama infantil porque as pessoas que contraem a enfermidade são principalmente os niños, entre 5 a 10 anos, se dispersa de pessoa a pessoa através de secreção respiratória ou por la ruta fecal-oral. A maioria das infecções de polio são assintomáticas. A poliomielite alarmou ao mundo já a princípios da década de 1960, graças à vacuna oral, em medidas dos anos de 1980. O panorama se modificou por completo. A polio havia sido derrotada mediante jornadas nacionais de vacinação que mobilizavam periodicamente a sociedade para proteger a los niños de hasta 5 anos.